a Yom Yom para o dia 12 de Tammuz, uma data especial dentro do calendário hassídico, conhecida também como Hag HaGeulah, a festa da libertação do Rebbe anterior. Por isso, entre Hassidim, nesse dia não se recita Tachanun, nós omitimos os trechos tristes de confissão, referências a pecados da reza, que é um dia de festa, um dia de celebração. Esse também é o dia do nascimento do Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak. O sexto Rebbe de Chabad nasceu no dia 12 de Tammuz, no ano de 5.640, que equivale na contagem comum a 1880. E nessa mesma data, nesse dia de 12 de Tammuz, no ano de 5.687, que corresponde na contagem comum a 1927, ele recebeu a boa notícia de sua libertação do exílio. E como nós sabemos, o que consta nos livros sagrados, baseado no que há no Talmud de Jerusalém, em outras obras mais, que no dia do aniversário judaico da pessoa, Mazaló Gover, o seu mazal, a sua sorte prepondera, se fortalece. Então aqui, o Rebbe anterior que foi perseguido de forma implacável pelos comunistas, pelos ateístas, por aqueles que queriam acabar com a prática da religião, e particularmente do judaísmo, na então União Soviética, e ele foi preso e queriam condená-lo à morte, e houve uma pressão internacional muito grande, então viram que isso não pegaria bem, não seria possível, depois quiseram condená-lo a exílio, na Sibéria, lugares distantes, por 10 anos. Em seguida, essa pena foi diminuída para, entre aspas, apenas 3 anos de exílio. Mas as pressões internacionais de todas as partes do mundo, dos Estados Unidos, da então Palestina, de outros países da Europa, se fortaleceu, e no final, depois de mais de 2 semanas dele ter sido preso e ter sido levado para o exílio, o Rebbe anterior foi liberado. Ele recebeu autorização para voltar para sua casa, por mais que isso era apenas por um tempo limitado. Depois ele seria deportado do país, não é? O que aconteceu alguns poucos meses depois. Mas pelo menos aqui o Rebbe anterior, a pena de morte que quase queriam lhe condenar, e as penas de exílio, ele foi abolido, foi libertado dessas penas, né? E essa notícia, a boa notícia de que ele estava livre, depois que ele já tinha viajado para uma cidade muito distante, acompanhado da sua filha, que mais tarde se tornaria esposa do nosso Rebbe, do 7º Rebbe, e também um outro Hassid que também estavam lá em Castramá, numa cidade muito distante. No dia 12 de Tammuz de 1927, ele recebe a notícia da sua libertação. Só que como aquele dia era um dia de feriado nacional, então a delegacia ou os tribunais estavam fechados, então ele já tinha recebido a notícia de que ele estava livre. Porém, para na prática ele poder voltar para casa, ele precisava de um documento, e esse documento não podia ser firmado naquele dia, já que os cartórios, os tribunais, tabeliões estavam fechados, por isso ele teve que esperar até o dia seguinte. Mas a grande notícia da sua libertação, que trouxe um grande alívio para todos os Hassidim, todos os seus discípulos, seguidores, isso na verdade também foi um grande alívio para todos os judeus na então União Soviética, na Rússia, e para o judaísmo em geral no mundo. Então, isso ocorreu nessa data auspiciosa, propícia de 12 de Tammuz. Esse exílio lhe foi imposto ao Rebbe anterior, após ter sido preso por causa de seus esforços pelo fortalecimento da Torá e do judaísmo, quando os comunistas perceberam que quem mantinha a chama judaica acesa na União Soviética, apesar de todos os esforços deles contra isso, quem liderava todo esse movimento de manutenção da religião judaica e suas práticas era o Rebbe anterior. E essa data, como a data do dia seguinte, quando na prática ocorreu a sua liberação,
essas datas de 12 e 13 de Tammuz foram fixadas no calendário racídico como dias de celebração, dias de alegria, dias de comemoração. E no ano seguinte, isso foi estabelecido pelo próprio Rebbe anterior, no ano seguinte, quando estava se aproximando essa data, ele escreve uma carta para todos os Hassidim de como eles deveriam observar essa data e como celebrar essa data auspiciosa, esse dia de alegria. Então, extraído de uma carta do Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, e essa carta, como nós dissemos, ele escreveu no ano seguinte, e assim ele fixa e determina como deveria ser celebrada essa data. Assim ele escreve para os Hassidim durante os 2 dias de libertação. Como explicamos que a notícia veio no dia 12 de Tammuz, mas a liberação na prática só pode ocorrer no dia seguinte, no dia 13 de Tammuz. Mas de qualquer forma, essa data propícia, que ocorrerá em breve, nos dias 12 e 13 de Tammuz. Então conclama o Rebbe anterior que os Hassidim façam Farbrengens, que eles façam reuniões racídicas, né, que são chamadas de Farbrengen, para o bem e para a bênção, que essas reuniões racídicas, quando os Hassidim se sentam em torno de uma mesa e dizem Lechaim, entoam melodias e falam, contam histórias sobre o Rebbe e tratam de ensinamentos racídicos, isso traz bênçãos para todos, né? E essas bênçãos materialmente, espiritualmente, elas incidem sobre todos os presentes, tal como estabeleceu o nosso primeiro pai. Aqui ele faz referência, alusão ao primeiro Rebbe, o Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, o Alter Rebbe, que a memória desse santo tzadik seja para a bênção, para a vida no mundo vindouro, sua alma descansa nas sublimes alturas, que seu mérito nos proteja. De qualquer forma, esse costume de Hassidim sentarem juntos, uma mesa, e celebrarem, falarem palavras de Hassidut, e falarem Lechaim, desejarem bênçãos, esse costume do Farbrengen, chamado, isso foi estabelecido ainda pelo primeiro Rebbe de Chabad, não era uma prática comum nos Hassidim, desde a primeira geração do Chabad. Então assim diz o Rebbe anterior, que aproveitem essas datas de 12 e 13 de Tammuz para os Hassidim sentarem juntos e celebrarem dessa forma. E nesse Farbrengen, qual deve ser a temática, o objetivo, os Hassidim deverão conversar entre si com espírito fraterno. Então, aqui o Farbrengen não é nem uma aula, nem uma palestra, e nem uma reunião formal, e etc. Hassidim sentam informalmente com espírito fraterno, como tratando de irmão para irmão, e tratar sobre como fortalecer ou estabelecer horários fixos para o estudo da Torá. Então, o Rebbe diz que tem que se aproveitar essa data e essas reuniões hassídicas para aumentar aulas, estudos de Torá, horários para estudo de Torá, etc. Envio-lhes minha bênção para que Deus lhes favoreça, tanto materialmente quanto espiritualmente. Assim conclui o Rebbe anterior, nessa carta que ele escreve de como deveria ser celebrado pelos Hassidim o dia especial de 12 de Tammuz.